Salve, salve, amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim informativo sobre o Vasco para você. O Vasco que ainda não anunciou seu técnico, as expectativas crescem a cada minuto, a cada dia, o suspense continua e simultaneamente a isso o clube faz alguns movimentos por novos jogadores e recebe também muitos oferecimentos. E a gente está aqui para isso, para contar para você essa situação naquele jornalismo que você já conhece, sem invenções, sem chutes e com bastante apuração para trazer a notícia mais real possível. Então, ó, se você gosta desse meu trabalho ou está conhecendo agora, já larga o dedo nesse like, sinta-se em casa, compartilhe o conteúdo em suas redes sociais ou grupos de zap e me dê a honra de sua inscrição. Vem comigo nessa. Bom, faltam cerca de 20 dias para acabar o ano. Até agora o Vasco não apresentou o seu novo técnico e coloca uma dúvida enorme na cabeça do seu torcedor. Como planejar algo, como contratar novas peças sem um novo comandante? Pois é, ciente disso, de segunda-feira para cá, o Departamento de Futebol do Vasco vem tentando acelerar os passos na definição deste profissional. O que já se especularam de técnico não está no gibi, mas por tudo que vem sendo comentado nos bastidores, a possibilidade de um novo estrangeiro treinar o Vasco é muito grande. Dos poucos técnicos que já trabalham no mercado brasileiro e que estão desempregados, não há uma unanimidade quanto a algum nome. Se já tivesse, o Vasco teria encaminhado a contratação deste profissional. Ao que tudo indica, o processo é complexo e há toda uma cautela para não errar, como a antiga gestão errou depois de demorar séculos e trazer o Barbieri para assumir o time na temporada. Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe estão em contato diário, fazendo muitas reuniões e conversando com alguns nomes. Tanto o Vasco como o lado de lá evitam dar qualquer declaração. Lembrando que dos nomes cogitados até o momento, o do Pedro Caixinha foi o mais concreto, mas o Vasco preferiu esperar o campeonato acabar para debater outros nomes. Já houve indicação, inclusive, do Gustavo Quinteiros, que faz uma ótima temporada pelo Vélez, e até mesmo do argentino Hernan Crespo, que já treinou o São Paulo e conhece o mercado brasileiro. Hoje, inclusive, o companheiro Lucas Pedrosa trouxe mais um nome à tona, do uruguaio Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro, e que estava no Valladolid da Espanha. Pesolano foi demitido agora no início de dezembro, após o seu time tomar uma severa goleada dentro de casa por 5-0 para o Atlético de Madrid e não sair da lanterna do Campeonato Espanhol. Eu mantive meus contatos hoje o dia todo para poder confirmar o nome do Pesolano e ter mais detalhes dessa situação, mas eu não consegui. Tanto o Pesolano como o seu empresário Matias Ferregutti estão adotando silêncio absoluto e não responderam aos meus questionamentos. Sobre esse possível interesse do Vasco, lá no Uruguai, o que se comenta é que a ideia do Pesolano é seguir na Europa, onde está adaptado com a sua família. Há informações que estão saindo por aí também de que o treinador teria várias propostas formais de equipes do Brasil, uma delas até do Santos, por exemplo, e outras do próprio futebol uruguaio, mais precisamente do Nacional, mas que o técnico está optando por esperar mais um pouco para que apareçam ofertas do mercado europeu. Nada confirmado, tá, gente? São especulações, até porque a gente que preza por um bom jornalismo prefere ouvir da boca do próprio treinador ou do seu representante as ideias sobre o seu futuro. Mas ambos estão evitando dar declarações à imprensa neste momento. A verdade é que o Vasco não pode levar tanto tempo para definir o nome, O mercado está aquecido, as equipes já trazendo reforços, fazendo planejamento para 2025 e essa incerteza impacta no planejamento do clube tanto em termos de saídas como em termos de chegadas. Não que o treinador tenha o total poder de trazer os seus homens de confiança, até porque numa eventual saída os caras vão seguir aqui no clube, como aconteceu com o Ramon Dias, que trouxe o Medel, o Rojas, e após sua saída o Vasco teve dificuldades aí em se desfazer deles. Mas é importante, um novo técnico avalizar as negociações, fazer sugestões, ter uma ideia do elenco, se formar com base no seu estilo de jogo. E essa demora faz o processo de contratações do Vasco para os jogadores ficar ainda mais lento, mais moroso. Quer um exemplo? Quem acompanha minhas redes sociais, tanto no X como no Instagram, viu que eu dei em primeira mão ontem, de madrugada, o nome de um zagueiro que foi oferecido ao clube por esses dias. O zagueiro de 22 anos, Luizão, que pertence ao West Ham da Inglaterra. Eu tive essa informação no final da noite e fui checar com as minhas fontes em São Januário. E logo em seguida consegui a confirmação. Inclusive hoje procurei o seu staff que confirmou tudo que eu disse. Luizão foi oferecido ao Vasco
pelo próprio empresário e o nome está na mesa do clube. O representante deixou claro que nas janelas passadas o Vasco fez uma consulta pelo jogador, mas que naquela ocasião não passou disso. E por isso, agora, ele resolveu oferecer ao clube o jogador. Disse o empresário para mim que só depende do Vasco. Enfim, o Vasco ainda não deu prosseguimento a essa situação. Provavelmente, né, meus amigos, por conta dessa questão do novo treinador. Como avançar por um nome sem ter um técnico definido? Isso pode fazer com que outros clubes se interessem por determinado atleta que o Vasco esteja monitorando e aí acabar a situação não acontecendo. Lembrando que o Luizão, ele é cria do São Paulo, onde deixou o clube em 2022. Foi lá para o West Ham, mas só atuou em times de base. Ele não teve muitas oportunidades no time de cima. Apesar do investimento feito pelo clube inglês, agora ele vê com bons olhos esse retorno ao Brasil. A esposa do jogador, inclusive, está grávida aqui no país e isso colabora para que o Luizão retorne ao futebol brasileiro para acompanhá-la nesse período. E a tendência é o West Ham não dificultar para o clube que quiser contratá-lo, porque cogita-se, inclusive, meus amigos, que o clube inglês, né, aceitaria liberar o defensor por empréstimo sem custos, com opção de compra, né? O clube interessado, na ocasião, teria que arcar apenas com os salários do jogador, o que se encaixa na atual política do Vasco de estar buscando nomes sem precisar investir tanto agora, nomes livres no mercado ou com vínculo terminando, né? O que faria que o Vasco só investisse no salário. Nas últimas horas, inclusive, houve a notícia de que o Internacional, né, de Porto Alegre fez uma consulta pelo Luizão e pode tentar em breve a sua contratação. Veremos. Sobre os demais nomes cogitados, de zagueiros, de volantes, nada concreto por enquanto. Eu encaro como especulação de mercado. Até porque a gente tem que saber filtrar o que é certo e o que é valorização. Nessa hora, tem muito empresário cavando e valorizando A ou B para que possa também acirrar uma concorrência no mercado. E a verdade também, meus amigos, é que o Vasco está focado aí no treinador. Os reforços virão em seguida. Já há movimentos nos bastidores como sondagens, indicações, monitoramento, consulta por condições que já foram feitas e que estão sendo feitas. E o Vasco aguarda avançar nessas situações após definir o nome do seu novo comandante. Só para terminar, uma última informação que eu tenho de bastidor é que o volante Tietê, que tem contrato se encerrando nesse final de ano com o Botafogo, está sim sendo monitorado pelo Vasco. É um nome avaliado dentro do clube até por estar em final de contrato e ser um atleta que reúne experiência. Eu tenho tentado seguidas vezes contato com uma das pessoas que fazem parte do staff do jogador e essa pessoa que sempre me respondeu nas outras oportunidades, quando eu perguntava de algum jogador do grupo, não me retornou quanto ao suposto interesse do Vasco no Tietê. Visualizava a mensagem e não respondia ou não me atendia quando eu tentava ligar. Por tudo isso, já tem indícios aí de que algo pode estar por trás. Eu digo isso por experiência própria, né? O staff, quando não dá um posicionamento sobre uma questão, na maioria das vezes, né, tem coisa rolando. Mas eu vou seguir apurando, até porque você já me conhece, aqui é chute zero. E o Tietê se enquadra aí nesse perfil que o Vasco busca, né, de jogadores em fim de contrato, jogadores experientes aí a custo zero. Bom, galera, estou encerrando esse boletim de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informações. É você que prestigia meu trabalho, meu muito obrigado. Tamo juntos nessa. Mas antes disso aí, ó, comente aí embaixo do vídeo, viu? Eu quero ouvir você sobre esses nomes aí que eu citei, sobre esses nomes que foram oferecidos, sobre essas especulações aí, tanto de reforços como de possíveis técnicos. Comente, participe. Até lá!